Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família na Verdade. Eu sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho. Hoje estou em Pilar do Sul, interior de São Paulo. Pessoal, eu quero falar um pouquinho sobre a sequência aí da questão do adultério do meu pai e as feridas da infância. Tem um outro episódio, que aconteceu e que marcou muito a minha infância. Eu vou dizer que de todos os episódios, esse foi um dos episódios assim que mais me marcou, né? Apesar de não ter acontecido a violência, mas foi a questão do medo, né? Pois bem, eu lembro que uma manhã, minha mãe, nesse período a minha mãe estava querendo separar do meu pai, ela já tinha descoberto que ele tinha outra família, aquela mulher que eu falei do outro vídeo, ela tinha uma criança e também gerou uma criança do meu pai, e o meu irmão era recém-nascido, né? E essa mulher estava grávida, né? Também. Então o que acontece? A minha mãe quis se separar do meu pai, não queria mais ficar com ele. E eu tinha uma tia que morava no Mato Grosso, em Juína, e ela convidou minha mãe para ir para lá. Então a minha mãe começou a se organizar para ir embora de Cascavel para o Mato Grosso. E nesse período a minha mãe foi tirando as coisas de dentro de casa, tirando as roupas, né? Porque o meu pai quase não ficava em casa, então ele nem percebeu que minha mãe estava meio que indo embora, mas sem avisar ele, fugindo dele. Então, aos poucos, ela foi tirando as roupas, ele chegava, ele não observava nada, né? Meu pai não era um homem do lar, né? Eu não tenho lembrança de a gente passar um final de ano, a gente almoçar junto. Eu não tenho lembrança de a gente tomar um café da manhã, tanto que no outro vídeo eu falei de café da manhã, né? Eu não tenho lembrança de tomar um café da manhã com meu pai. Não lembro sentar à mesa, preparar ali um pão para me dar, ou para minhas irmãs, não lembro, né? Ele só ia aparecer em casa para dormir, comer, pegar roupa limpa, né? E quando não, bater na minha mãe, né? Então era muito, assim, estranho, assim, aquele período ali que eu, muito criança, né, não entendia muito bem o que estava acontecendo, né? Enfim. E um certo dia eu tô sentado no sofá, eu e minha irmã, e meu pai, ele vem do quarto, eu vi que ele estava no quarto, ele foi assim, botou a mão em cima do guarda-roupa e pegou uma arma. E veio com aquela arma, eu acho que hoje, né, sabendo, acho que era um 32, né? Que era o cano curto, né? Não era 38, devia ser um 32. Eu acho que era um 32. Depois desse tempo ele teve uma outra arma que era um 32, então eu acho que era um 32. E aí ele, com aquela arma ali na mão, ele chegou em mim, eu sentado no sofá, eu e minha irmã, ele mostrou aquela arma e falou assim: tá vendo isso aqui? Isso aqui é pra matar sua mãe. Se vocês abrirem a boca, eu mato vocês. Eu tomei um choque, né? Tomei um choque. E minha mãe ali se organizando para ir embora. E aquela tensão, né? Os dias se passando. E eu entupi, né? Fiquei quieto, não vou falar, porque se eu falar pode acontecer alguma coisa. Enfim. Resumindo a história. A mãe conseguiu ir embora, né? Deixou uma carta para ele. E fomos para o Mato Grosso, e daí dentro do ônibus, nós em viagem, eu contei para minha mãe, eu e minha irmã, nós contamos que o pai tinha uma arma para matar ela, né? Ele falou que ia matar ela. Então assim, eu creio que foi Deus que nos levou embora, né? Minha mãe podia ter morrido na mão dele, porque depois que eu já estava adulto, enfim, depois que ele já tinha parado com essa vida louca dele, eu fui visitar ele uma vez e eu perguntei para ele se ele já tinha usado drogas,
Ele falou que sim. Eu perguntei que tipo de droga, né? Maconha, cocaína, ele confirmou que sim, que usou as duas drogas. Então eu passei a compreender que muitas vezes quando ele chegava em casa daquele jeito, o olho dele vermelho, alucinado, aquele olho vidrado assim, parecia que tinha uma coisa dentro dele. Parecia não, tinha, né? Eu entendi que muitas vezes aquelas brigas, toda aquela violência, ele estava sob efeito da droga, sabe? Do álcool, da droga. Estava alucinado. Né? Então, foi assim uma cena, um fato que me marcou muito, porque depois desse período eu comecei a dizer para minha mãe, eu dizia para minha mãe lá no Mato Grosso, muito criança eu dizia, quando eu crescer eu vou matar meu pai. Quando eu crescer eu vou matar meu pai, eu dizia para ela. E ela falava, não meu filho, você não pode falar isso, ele é seu pai, você tem que amar seu pai. Minha mãe nunca me ensinou a falar mal do meu pai, ou a não respeitar meu pai, honrar o meu pai. E ela falava, não meu filho, não fala assim. E eu sempre dizia que quando eu crescesse eu ia matar ele. E eu cresci, a vida passou. E os anos foram passando, eu entrei na adolescência, né? E aí eu comecei a sentir falta dele, né? Não dele, né? Vamos dizer assim, não daquele homem que eu via, mas senti falta de ter um pai, né? Então quando eu tinha amigos assim, que o meu amigo tinha um pai, eu me aproximava dessa família, porque eu gostava de ficar ali perto daquela família que tinha um pai e uma mãe junto, entende? Então isso foi uma coisa assim que durante muitos anos da minha vida eu procurava. Todos os meus amigos que eu procurava, que eu tinha bastante amizade, os que eu tive amizade mais forte são os que tinham pai e mãe, porque eu gostava de estar perto dessas famílias, né? Porque tudo que eu queria era ter uma família normal, que funcionasse normal. E, infelizmente o meu pai, por causa das imoralidades dele, ele não conseguiu transmitir isso para nós, né? Ele não conseguiu dar, né? E na minha adolescência eu fiquei muito revoltado, né? Muito revoltado. Aí eu fui pro mundão, comecei a beber, muito cedo já comecei a beber, comecei a fumar, né? Enfim, aqueles comportamentos que eu via o meu pai ter, eu comecei a fazer igual. Eu odiava cigarro. Eu lembro uma vez que eu era criança, ele estava em casa e ele estava fumando e eu estava perto dele. E ele pegou e colocou o cigarro na minha boca. Imagina, o filho quer ver o pai fazer, quer fazer igual, né? E aí eu peguei, não sei se eu pedi pra ele ou se ele colocou, não, ele colocou na minha boca e falou pra eu puxar. Eu puxei aquela fumaça. E aí eu me afoguei, é claro, não sabia tragar. E comecei a tossir, saiu água do meu olho, saiu água, chorava assim, afogado. E ele deu aquela risada sarcástica, assim, aquela risada, ele dava uma risada sarcástica. E aí minha mãe pegou e veio me acudir, brigou com ele. Então esse episódio me deu muito nojo assim de cigarro, sabe? Tinha muito nojo de cigarro, muita raiva. Mas uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu comecei a ir pra ficar adolescente foi fumar, mesmo não gostando. Depois o tempo passou e eu descobri que aquilo que você tá ferido, que fizeram com você, se você não perdoa, você vai fazer a mesma coisa, entendeu? Você vai sempre repetir, né? Porque o perdão é o remédio para curar essas coisas. Então esses episódios do cigarro, da arma, né, isso me trouxe um bloqueio também, medo, né? Muito medo. Tudo se resume no medo, né? Tinha muito medo do meu pai, tinha muito medo dessa figura. Então eu não conseguia ver Deus como pai, né? Eu não conseguia ver Deus como um pai amoroso.
né? Porque eu não conheci o que era ter um pai amoroso, né? Eu conheci um pai violento. Eu conheci um pai quando se apresentava era violento. Quando não sumia, né? Meu pai sumia, desaparecia. Ficava 15, 20 dias sem aparecer em casa, 30 dias. Né? Então, tudo isso por causa do comportamento imoral dele. Né? Ele não tinha outras amantes, né? Às vezes chegava de viagem do trabalho, ia para casa das amantes e ficava lá. E não vinha visitar a família, não vinha ver os filhos. E era casado com a minha mãe, casou na igreja e tudo. Então, é isso, pessoal. Esse é mais um fato aí que eu vivi. Não sei se eu vou fazer mais um vídeo falando sobre algumas dessas memórias, tá? As feridas da infância. Mas se eu não fizer mais um vídeo, eu vou explicar para você como Deus me curou. Como Deus restaurou a minha vida. E foi uma luta. Do dia que eu entreguei a vida para Cristo até eu ser curado dessas memórias, desses traumas, passaram-se 12 anos, 12 longos anos, que eu passei buscando a Deus, para que Deus curasse a minha alma. E graças a Deus, hoje eu desfruto de uma alma curada, sarada, e hoje eu dou para minha filha tudo que um pai pode dar para uma filha. Né? Hoje eu sou para ela o melhor pai que eu posso ser. Né? Perfeito só Deus, eu digo para ela, perfeito só Deus vai ser perfeito, filha. Mas pode saber, o pai sempre está te dando o melhor que o pai tem. O pai sempre vai te dar um amor, o pai sempre vai te ensinar a verdade, o pai sempre vai estar do seu lado, o pai vai te corrigir quando tiver que corrigir, o pai vai ser chato quando tiver que ser chato. Mas nunca vou ser violento, nunca vou espancar, nunca vou machucar. Entende? Porque eu aprendi com Deus que um pai de verdade não trai a família, não trai a esposa, não trai os filhos, não espanca a mulher, não espanca os filhos, não deixa a família passar necessidade. Um pai de verdade cuida, ama, protege, abraça. Enfim, um pai de verdade vai cumprir o seu papel, a sua missão. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Mais um vídeo aí. Se você gostou, comenta, compartilhe, né? Se inscreva no canal. É importante que você dê o joinha aí, tá bom? E mande aí para o maior número de pessoas da sua família, que você sabe que tem problema com o pai, com paternidade. Envie esse vídeo para as pessoas. As pessoas vão precisar saber que existe no céu um Deus que é Pai. Que Ele está aqui, se manifestando entre nós, através do seu Espírito. Habitam nos nossos corações. E Ele nos deu esse livro, manual, a palavra, que nos ensina o caminho que nós devemos andar. Tá bom? Então que Deus abençoe e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.